O Rick Notícias Opinião segue falando de eleições 2022 e recebe hoje o presidente da Federação PSDB Cidadania, Beto Richa. Obrigado, Beto Richa, pela presença aqui nos estúdios da Jovem Pan Paraná. Obrigado, Marcos Souza, toda a equipe da Jovem Pan, por esta oportunidade de vir aqui participar do prestigiado programa de vocês e sei da grande audiência que tem. Uma boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham. Beto, vamos começar falando da federação, então, né? Sim. Teve uma grande polêmica aí nos últimos dias. A federação tinha indicado um pré-candidato, que é o César Silvestre. Aí, na convenção, veio a reviravolta e ele saiu, na verdade, ao Senado. O que aconteceu de verdade nos bastidores? Bem, foi como toda pré-convenção e muitas vezes articulações de coligações, sempre é um pouco complicado, é duro você conseguir muitas vezes unanimidade em alguma coligação, alguma composição partidária. E nós estamos numa federação, como você bem colocou, PSDB com o Cidadania. Só que o Cidadania, já publicamente, há algum tempo, já tinha manifestado o apoio à reeleição do governador Ratinho Júnior. E depois veio a federação, uma decisão nacional, onde todos os estados têm que acompanhar. Para mim aqui não vi nenhuma dificuldade, e posso dizer pelo PSDB também, porque o Cidadania já nas últimas eleições caminhou ao nosso lado, fizeram parte do nosso governo também. Mas o problema é que por esta razão, e o PSDB veio com uma decisão partidária de indicação de uma pré-candidatura do ex-prefeito de Guarapuava, César Silvestre Filho, aí gerou um certo impasse. E entendeu-se por bem, o próprio César demonstrou assim grandeza, foi um grande gesto dele de desprendimento, abrir mão em nome da unidade da federação, da sua aspiração mais do que legítima de candidatura ao governo do estado e veio para disputar o Senado Federal. Aí ficou tudo em paz, todos concordaram, a decisão foi unânime, aprovação das chapas de candidatos a deputados estaduais, deputados federais e o pré-candidato César Silvestre ao Senado da República. E a chapa vai ser completa? Como é que a federação está pensando em entrar nessas eleições? É praticamente completa. Quase chegamos aí, por exemplo, a federação, como cada partido também, se caminhar individualmente, tem a possibilidade de candidaturas de 55 estaduais e 31 deputados federais. Não, eu ia perguntar uma questão de bastidores, até que a gente falou muito sobre isso, Mike, em relação às últimas convenções. A gente, na cobertura política, tanto eu quanto o Mike, Beto, a gente acompanhou sempre aquelas grandes convenções, né? Que era uma enorme festa. E nesse ano a gente tem percebido convenções mais tímidas e algumas até as pessoas brincam aqui, parece que tem vergonha de mostrar o que estão fazendo. Por que essas convenções estão tomando esse novo rumo e elas sendo a portas fechadas? O clima no partido está sendo mais quente do que o esperado? Não, foi harmonioso. Nosso encontro, a nossa convenção foi harmoniosa, muito tranquila. Como eu disse, nós temos um grande entrosamento com a Cidadania já de outras eleições. E temos, inclusive, amizade pessoal com os líderes do Cidadania, começando pelo Rubens Bueno. Mas muitos partidos optaram, depois eu fui ver, não foi apenas o nosso que fez a convenção no primeiro dia estabelecido pela legislação eleitoral, que foi no último dia 20 de julho. Mas muitos partidos também fizeram isso e foi bom porque foi uma grande economia, né? Não tendo que fazer grandes festas, alugar um recinto amplo para acomodar todo mundo, painéis, aquelas coisas todas que tinham antigamente, painéis de LED. Então foi uma coisa simples, tomou-se a decisão e seguimos em frente. Agora, Beto, eu já cobri convenção sua que tinha festa ali no Clube Urca, gente, palanque, microfone, jingle. Mudou o jeito de fazer política? Você mesmo falou que não foi só o seu partido, a sua federação, no caso, que tomou essa decisão, né? O PT também fez uma convenção mais reduzida, mais fechada, militante. Estava presente, segundo informações. Exato, perfeito. Foi virtual. É um novo jeito de fazer política? É uma política pós-pandemia? Ou não? É que o momento não pedia isso? Como é que você avalia? Uma série de razões, né? Eu estava na minha candidatura ao governo, muito entusiasmo, muitas lideranças do Paraná inteiro querendo vir, participar, manifestar o apoio, na minha reeleição mais ainda, até pela condução do governo que fazíamos, parceria com todos os municípios do estado do Paraná, e hoje o momento é diferente. E
entendemos também por questões de economia, e foi uma decisão também tomada por todos os líderes dos partidos que integram a federação. Foi muito bom, acho que foi acertado. Mas você acha que é um novo jeito de fazer política? Pode ser, porque eu vi, como falamos anteriormente, muitos partidos optaram por uma convenção, homologação dos seus candidatos de maneira mais simples, com poucas pessoas. Pode ser um novo momento que se adota essa prática. Eu vou aproveitar o gancho que você falou já da questão nacional, eu vou ter que perguntar, o seu ex-correligionário, Geraldo Alckmin, agora se aliou ao Lula, quem ele chamava de bandido lá atrás. Como é que você observa esse movimento? Olha, eu primeiro quero deixar muito claro que eu tenho profundo respeito pelo ex-governador Geraldo Alckmin. Digo aqui, sem favor algum, com extrema sinceridade. É dos melhores políticos que eu conheci até hoje. Uma pessoa íntegra, uma pessoa séria, honesta, honrada e um grande governador de São Paulo. Tanto é que ele foi 4 vezes governador do mais populoso e mais importante, em termos econômicos, estado brasileiro. Então eu tenho um profundo respeito por ele. E houve uma série de desencontros, o próprio PSDB, o governador João Dória apoiou o seu vice para a reeleição, que é o Rodrigo Garcia, e tirou espaço também do Geraldo Alckmin. E não sei, não me pergunte por que razão, ele acabou aceitando o convite do ex-presidente Lula para integrar a chapa majoritária na condição de vice-presidente. Mas tenho profundo respeito, não falei com ele sobre isso, faz alguns anos que a gente não se fala. Então, as razões que levaram a essa decisão, eu não sei. O João Dória bagunçou o partido porque ele quis sair candidato. Você agora revelou aqui que foi um dos motivos, até talvez, do Alckmin ter repensado a sua trajetória no PSDB. Era um militante histórico do partido. Fundador do PSDB. Fundador, perfeito. E aí, no fim das contas, ele nem saiu candidato, deu aquela confusão nas prévias. Como é que você avalia esse efeito de João Dória, essa passagem de João Dória nessa tentativa de ser candidato a presidente? Eu também devo admitir que ele foi um bom prefeito de São Paulo. Foi um bom governador do estado de São Paulo. Eu não sei se é algum problema de comunicação, não soube se comunicar bem, vender bem os avanços e conquistas das suas administrações, das suas gestões na prefeitura e no governo. Teve uma participação importante, decisiva na liberação das vacinas para o combate à Covid, mas não soube talvez se comunicar bem. Alguma coisa grave aconteceu, porque ele não subia nas pesquisas e o altíssimo índice de rejeição que ele apresentava, o que levou até a desistência do pleito dele, da aspiração de ser candidato pelo PSDB à presidência da República. Beto, muito se falou em terceira via, aproveitando o gancho do João Dória, ele se colocou como um nome da terceira via em diversas oportunidades e se vendendo também com o lado político da pandemia, se dando como o pai da vacina, pelo menos em um bom período da pré-campanha, ele se colocou assim, participou de entrevistas aqui no Paraná, inclusive em relação a isso. Usando tua experiência política, até como deputado, governador, prefeito, a terceira via, em algum momento, teve força ou fôlego para se formar no Brasil, ou essa terceira via foi só um discurso usado por candidatos que tentavam de alguma maneira se embrenhar na mata escura dessa polarização aí? Olha, toda tentativa é válida, mas não conseguiram conquistar a confiança dos eleitores, e cada dia está mais claro do que nunca uma fortíssima polarização entre os dois extremos. A extrema esquerda com o ex-presidente Lula e a direita com o presidente Jair Bolsonaro. Então, cada dia mais difícil de se romper essa polarização que a cada dia se consolida mais. Então, enfraqueceu e, num dado momento, as demais candidaturas fragmentadas. Daí tentaram até uma união, o próprio PSDB com o MDB, outros partidos, e não foi possível. Não conseguiram convencer o eleitorado, pelo menos nas pesquisas todas realizadas até o presente momento. Então, com certeza, na minha avaliação, ficaremos aí na disputa entre Lula e Bolsonaro. E como é que você se encaixa nessa discussão aí? Olha, eu acompanho a decisão do meu partido, eu sempre fui partidário. E eu só lamento essa polarização entre dois extremos que tem gerado muitas agressões, muitas trocas de farpas, quando na verdade o que o eleitor quer ouvir dos seus candidatos? Proposta.
o que cada um propõe para melhorar a sua vida, para melhorar a vida da sua família. O que cada um vai propor para combater a inflação, para a retomada do desenvolvimento, para a geração do emprego. Temos 12 milhões de brasileiros desempregados, gente passando fome, e quem tem fome tem pressa. Então é isso que me assusta muito. Eu, se tiver a felicidade de merecer de novo a confiança dos paranaenses e chegar à Câmara Federal, eu vou atuar com independência. Eu não vou promover barganha política, troca de favores. Aquilo que eu entender que é bom para o Brasil, eu apoio. O que eu achar que não é, eu voto contra, com absoluta independência. Com a experiência de quem foi prefeito de Curitiba, em todas as pesquisas o melhor prefeito do Brasil, confirmado nas urnas. Eu tive a maior votação da história de Curitiba, que já se deu a um candidato, e eu venci, Mark, muitos nem sabem, em 100% das urnas, na minha reeleição. Quase 3.500 urnas, eu não perdi numa única urna. E depois o mandato que fiz como governador. Deixei o estado com a melhor situação financeira e fiscal do Brasil. Deixei, tá aqui, ó, 7 bilhões, o extrato do Banco do Brasil, 7 bilhões em caixa e muitas obras por todas as regiões do Paraná, e os prefeitos são as maiores testemunhas do volume expressivo de obras que fizemos em cada município desse estado, sem olhar o partido do prefeito. Nunca fiz politicagem, muito menos perseguição em detrimento dos interesses da população local. Então essa experiência vai ser muito válida, e os cargos que ocupei, eu estaria indo para Brasília para defender os interesses do meu estado, e acredito que o Paraná tem sim que estar sentado à mesa das grandes decisões do Brasil. Então uma voz que teria peso, senão não iria me apresentar como pré-candidato a deputado federal para ser mais um, para desaparecer no meio de 503 deputados. Estou indo lá para tentar me esforçar para fazer a diferença, trazer recursos, defender os interesses do Paraná e participar das grandes pautas nacionais. Falando agora de um assunto que diz respeito, ou pelo menos é sensível à maioria dos paranaenses, Beto, é o pedágio. A gente hoje vive estamos chegando a 8, 9 meses, né, sem pedágio aqui no estado, com as estradas em um ano se deteriorando, esperando essa nova licitação. O pedágio no Paraná, já tivemos outras promessas em campanhas antigas de baixo acaba, isso não é possível por conta de contrato. Mas o pedágio tem uma solução aqui no estado? Você que viveu como governador, hoje vê de fora, e uma solução que parece longe de um fim, porque o leilão já era para ter ocorrido, aí ficou para o segundo semestre deste ano, a gente está aguardando alguma nova definição. Pedágio tem solução? Óbvio que tem. Em várias partes do Brasil existem rodovias pedagiadas, no mundo existe isso. O problema é que todos os paranaenses reclamam, com muita razão, é o preço do pedágio. Uma tarifa altíssima, das maiores do Brasil. Contrato que foi firmado lá em 98, 97, e que muitos prometeram acabar, baixar, mexer no contrato, e não consegue, tem força jurídica o contrato. O que eu fiz foi obrigar as concessionárias a fazerem as obras que estavam previstas, porque 8 anos que me antecederam, não sei se vocês sabem disso, não houve um palmo de duplicação no anel de integração que compõe as rodovias pedagiadas. Nós obrigamos, então aí as obras no Paraná inteiro, duplicações, viadutos, passarelas, trincheiras, ciclovias, o avanço foi inquestionável. Agora na tarifa não deu para mexer, é impossível. Agora numa nova licitação sim, se espera que as tarifas tenham uma redução significativa, a exemplo de licitações que ocorreram ou renovações das tarifas de concessões de rodovias Brasil afora. Se conseguiu aí uma redução de aproximadamente 50% do valor que era praticado. Então tem solução. É possível partir do preço mais baixo? É possível. Eu só acho que devia se fazer, já que está decidido. Vai se conceder a iniciativa privada porque o Estado não tem capacidade financeira de manutenção de todo esse anel de integração, que são os 2.600 quilômetros, salvo engano, em torno disso. E parece que vão ampliar mais algumas rodovias. Não tem condições de manter isso. Está decidido? Então por que não faz a licitação? Eu tenho andado muitas rodovias deterioradas, pessoas paradas na estrada, acidentes que demora o socorro, não tem mais aquele atendimento rápido que tínhamos anteriormente. Então tem que se fazer a licitação, já que a decisão é tomada
de conceder para a iniciativa privada. Beto Richa, presidente da Federação PSDB Cidadania. Beto, como é que foi a sua decisão de voltar para a vida pública, né? Você tentou disputar a última eleição para o Senado, aí houve denúncias de corrupção, você acabou sendo até preso nesse procedimento. Como é que foi essa decisão de voltar à vida pública? Como é que vai ser esse debate? Explicar ao Paraná o que aconteceu. Bom, o que aconteceu já está sendo explicado na medida em que as coisas dia a dia começam a ser esclarecidas. Muitas acusações, todas elas levianas e falsas, sendo arquivadas, trancadas, estou sendo absolvido de tudo. Só que a justiça é morosa, então tem que ter uma baita paciência. Eu tinha pensado, ao longo dos 2 anos e meio que eu me afastei da política, fui cuidar da minha vida, da minha família, conviver com os meus netinhos, que são minha grande alegria, tenho 4. Mas eu não resisti à tentação dos inúmeros convites que eu recebia para visitar o interior. E aí qual é a minha surpresa? Recebido com muito carinho, de braços abertos por onde eu passei. As palavras que eu mais ouvia de lideranças, já visitei mais de 200 municípios. A palavra que eu mais ouvia era saudades. Eu estava presente nos municípios. Eu fui o único governador que visitou os 399 municípios do Paraná. Eu não fui a passeio, fui conhecer a realidade, fui me colocar à disposição, senti quais eram as aspirações dos paranaenses em relação ao nosso democrático governo. Eu fiz isso na prefeitura, 300 audiências públicas em todas as comunidades, que me dá a possibilidade, que me deu na prefeitura e no governo, de estar sintonizado com os reais interesses da população. E aí me bateu aquela vontade, vou voltar. Eu não posso deixar também, Mark, que todo o legado de realizações nos mandatos que exerci, principalmente executivo, na prefeitura e no governo, se desfaçam de maneira dramática como foi. Eu fui vítima de uma grande armação política. Grandes juristas do Brasil me colocam como símbolo da perseguição política no país. O Beto Richa no Paraná. Não pouparam nem minha mulher. Passados quase 4 anos do triste episódio que nós somos vítimas, não apresentaram denúncia contra ela. Porque não tem provas, não existem mínimos elementos que corroborem as falsas acusações que assacaram a mim e a minha família. Ora, por que submete uma mulher a um trauma como aquele? Por que tanta crueldade? Por que tanto sadismo? E eu resolvi, não vou deixar que esse legado se desfaça. E mais do que isso, a biografia da minha família, família Richa, Brasil afora, principalmente os mais antigos, as novas gerações não acompanharam de perto o que foi meu pai na política nacional. José Richa é tido no Brasil inteiro como um político humano, íntegro, de uma conduta moral e ética irrepreensível. E eu me inspiro nos ensinamentos que tive dentro de casa, com ele, para fazer política. Então eu decidi voltar sim e participar das eleições deste ano para estar lá em Brasília, se for o desejo dos paranaenses, defendendo os interesses do nosso estado. Eu não estou indo lá para ser mais um e desaparecer em 513. Estou indo lá para me esforçar muito, com a experiência que já falei anteriormente, para me destacar e orgulhar os paranaenses com um mandato exemplar. Essa pré-campanha sua ainda é pré-campanha por causa da questão da legislação, mas essa decisão de sair a deputado federal é mais para defender o legado do seu governo, a biografia sua e da sua família, ou é uma ponte para o futuro? É um conjunto de fatores. E acima de tudo, como eu disse, trabalhar pelo Brasil e trabalhar principalmente defendendo os interesses do estado do Paraná e de todos os paranaenses. O futuro, eu já dei centenas de entrevistas ou milhares ao longo da minha trajetória política, e sempre que me perguntavam, eu era prefeito, você vai ser governador ou você vai para a reeleição? Eu dizia sempre o seguinte, reafirmo, eu não sofro de ansiedade, esse mal que acomete boa parte da classe política e da imprensa. Tudo no seu devido momento. Estou focado nesta pré-candidatura, estamos há 1 a 2 semanas para confirmação das candidaturas para deputado federal. Daí sim vou trabalhar e o resto é consequência. Eu nunca atropelei nada, eu nunca fiz mal para um adversário político naquela obsessão doentia que muitos têm de vencer a eleição e conseguir o poder. Isso eu não tenho. Eu estou na política estritamente para servir a população. Beto, a gente começou falando de convenção que mudou o formato, algumas mudaram o formato, né, nessa corrida eleitoral, pelo menos deste ano, e a gente fala também de campanha. Com a sua experiência, já dá para imaginar o que vai mudar
daqui para frente, ou pelo menos dessas eleições para frente, com redes sociais, com tudo que a gente está vivendo nas campanhas, na maneira do político agir na campanha, porque tem muito político que já se vende como aquele que não vai até o povo, ele vai tentar conquistar o povo através de redes sociais, de ferramentas, enfim. Como é que você vê esse futuro, até mesmo da rotina, né, do trabalho, do bastidor, até chegar lá na urna? E até complementando a pergunta, Beto, muitos políticos hoje são aqueles que fazem discursos mais radicais, mais incisivos. Você já tem uma postura mais tranquila. Como conseguir votos nesse universo da polarização? Olha, temos um advento recente na política, nas eleições, que são as redes sociais. E nós temos... Todos que querem participar e, sobretudo, vencer a eleição, tem que se adaptar à nova realidade, tem que se modernizar, se atualizar. E é um advento que, obviamente, as pessoas hoje estão muito ligadas às redes sociais. Onde você vai estar pessoa, o jovem, os idosos com o celular na mão. Então, é uma realidade. Mas eu ainda acredito que o contato pessoal é insuperável. Nada melhor do que o olho no olho, conversar com as pessoas, poder dar um aperto de mão, um abraço, tirar uma fotografia. Então isso para mim é fundamental para você conquistar de fato o voto do eleitor. Obviamente que tem o lado das redes sociais, todo o trabalho, a propaganda, as inserções na televisão, no período eleitoral, mas o contato ainda para mim é o mais forte que existe. As investigações ainda estão acontecendo, o Ministério Público Sim. até mudou a maneira como a Polícia Civil terminou, encerrou o inquérito de Foz do Iguaçu, mas o ato que aconteceu lá, daquele crime que para a Polícia Civil não é um crime político, para o Ministério Público ele vê alguns indícios de desavença de ideias, isso assusta? Agora que vocês vão à rua, vão à campanha, vão fazer campanha nas ruas, isso assusta de alguma maneira? Claro que assusta, ainda mais nós que acreditamos na democracia, e aqueles que me conhecem sabem o meu estilo. Meu pai também era assim, acho que herdei dele isso. O respeito ao contraditório. Ora, você quer ganhar, vencer uma discussão com argumentos, mas não na base da agressão verbal, agressão física, violência muito menos. Então isso eu repudio com todas as minhas forças o episódio que aconteceu em Foz do Iguaçu. Teve uma motivação política, teve uma motivação ideológica, isso na minha avaliação é inquestionável. O rapaz foi lá reclamar, o outro estava comemorando aniversário, foi morto no dia do seu aniversário, 50 anos de idade. E o tema da festa dele era o PT. E o outro foi lá, assim, incomodado com aquilo, foi lá bagunçar o coreto, também levou, parece que foi apedrejado, jogaram areia no carro dele e voltou furioso, armado. E o outro já estava armado esperando ele. Então isso é completamente nocivo à democracia. Eu repudio com todas as minhas forças esta prática que nós vimos. Mas eu acredito que também é um fato isolado, espero que isso não se alastre em outras situações, mas eu que sou uma pessoa de paz, eu acho que não corro tanto risco assim, ou nenhum risco. Beto Richa, presidente da Federação PSDB Cidadania, conversando com a Jovem Pan News em todo o Paraná. Beto, é importante falar que a gente falou em redes sociais agora há pouco, da mudança da campanha, e também mudou a relação da classe política com os próprios eleitores. O eleitor hoje está mais consciente, Beto. Ele sabe, por exemplo, exatamente o que faz o deputado federal, o que faz o senador. Essa relação, como é que vai ser um futuro Beto deputado? Como é que vai ser essa relação com essas redes sociais e com essas cobranças mais incisivas? Bom, eu já estou inserido nas redes sociais, né? Tive que me atualizar e ainda estou aprendendo, não domino totalmente. Os meus assessores me ajudam também, mas eu faço questão. Minha mulher reclama de mim, você dorme com o celular na mão e acorda com o celular na mão. Eu faço questão de responder todas as mensagens, seja de WhatsApp, seja no inbox, no Instagram. Então eu procuro pessoalmente participar. Óbvio que tudo não dá tempo, ainda mais agora começando a campanha, a agenda se intensificando, o tempo fica mais reduzido. Mas eu acredito que as redes sociais também são importantes para conhecer cada um dos candidatos. Como você disse, o povo, obviamente, está mais consciente, observando mais, até porque a classe política de anos para cá caiu em algum descrédito. E por que isso?
Primeiro que muitos políticos mudam de partido, pulam de galho em galho, e eu acredito que o político tem que ser previsível. O eleitor vota no Marcos Souza. Eu sei que, sendo eleito, como é que ele vai se comportar em determinado tema, em questões ideológicas, e muitos políticos são camaleão, né? Tá de um jeito aqui, conforme a conveniência pessoal de momento, depois muda. Quantos políticos mudaram da extrema esquerda para a direita e vice-versa? Cadê a ideologia? Nós só vamos ter uma democracia sólida com a força dos partidos. Então eu digo muito para muitos que, mas Beto, como é que a gente escolhe um candidato? Todos aparecem nas campanhas eleitorais em pele de cordeiro, muito simpáticos, dando abraços, sorrindo, prometendo tudo que se pede, deixa comigo que eu resolvo da melhor maneira possível e rapidamente. Depois não acontece. A minha sugestão, e já fiz isso em outras campanhas, analise o passado de cada candidato. Sobretudo se ele teve a oportunidade de exercer um cargo público. Como é que ele se comportou? Ele cumpriu com as suas obrigações, correspondeu às suas expectativas, cumpriu com as promessas que fez em campanha, para saber se teve um bom desempenho, para poder identificar se aquele candidato merece a sua confiança. Agora, a pior situação é se omitir do processo, porque alguém vai ser eleito. Não existem mais políticos nomeados. Todos são eleitos com o voto do povo. Beto Richa, presidente da Federação PSDB Cidadania. Eu vou fazer a última pergunta aqui sobre o futuro. Eu sei que você não gosta de responder, mas eu vou perguntar. Agora eu vou sair na defesa aqui do Beto. Aí. Não, pelo seguinte, a minha primeira entrevista valendo na vida, escola, foi com o Beto. O Beto tinha acabado de ser reeleito prefeito de Curitiba. Tinha um programa na Universidade de Tuiuti chamado Tuiuti vê Curitiba. O Beto foi lá nos estúdios lá e foi a primeira entrevista que eu fiz valendo para uma história de televisão, enfim, e ele falou exatamente isso, que eu perguntei isso para ele. Você acabou de ser reeleito prefeito de Curitiba, vai ser governador, né? Porque ele me enrolou, falou isso que ele falou isso agora e depois saiu governador. Mas tudo bem. Agora, Beto, muito se fala... Mas foi consequência do mandato que eu fiz, né? O melhor prefeito do Brasil, repercussão nacional do nosso mandato, obviamente fui convocado para ser candidato a governador. Agora, Beto, uma coisa que muito se fala nos bastidores é da sua esposa, Fernanda Richa, sair à prefeitura de Curitiba. Isso está sendo cogitado? Cogitado por alguns. Por você? Menos por ela. E por você? Ela não quer mais saber de política. Não, por mim também não. Por mim também não. Eu deixo ela muito à vontade, eu nunca fiz questão, como muitos políticos fazem, colocar a mulher, o filho, o irmão, a irmã, a família inteira, muitas vezes um em cada partido. Isso eu não gosto muito. Meu filho acabou sendo candidato porque ele demonstrou vocação, ele foi lá, se virou, foi presidente da Juventude Nacional do PSDB, sucedendo o nosso saudoso, querido Bruno Covas, e demonstrou vocação, foi conquistando a confiança, a amizade de todo mundo. E aí o que aconteceu comigo... Coitado, acabou sendo vítima também do processo maldoso que fizeram contra mim e contra a Fernanda. Mas ela não quer. E se o partido chamar? E se o partido chamar? Ela não quer nem fazer política, eu estou tentando convencê-la a fazer campanha para mim. Sabe o que ela falou para mim em 2019? Ela tem fama de exigente, eu comecei a atender uma ou outra pessoa em casa, aquele momento que eu estava afastado da política. Beto, você está pensando em voltar para a política? Ah, não sei, Fernando, estou pensando, quem sabe. Se quiser voltar para a política, a porta de saída de casa está ali. Falei, calma, bem. Mas agora aceitou? Assim, agora aceitou? Não, o tempo ajuda a cicatrizar as feridas, amenizar a dor e o sofrimento. Ela está bem melhor. É compreensível. O que fizeram para ela foi, além de ilegalidade, crime, maldade, foi uma covardia inominável. Eles foram covardes com o que fizeram com a Fernanda, porque passados 4 anos não tem sequer denúncia apresentada contra ela. Não precisava ter feito isso, jamais. Mas enfim, o tempo ajuda, ela está melhor. Eu estou tentando ainda convencê-la a me ajudar, principalmente aqui em Curitiba, porque toda a periferia, as pessoas mais pobres e humildes têm um carinho enorme por ela. Ela seria uma boa prefeita? Com certeza seria, mas não quer. Deixar claro, mas seria sim. Eu vi o trabalho que ela fez na área social. E nenhuma administração, nenhuma gestão pública se justifica se não produzir ações para melhorar a vida das pessoas. E segundo o IPEA, foi a maior redução de pobreza e miséria do Brasil no meu período de prefeito. Programas formulados, elaborados e administrados pela Fernanda. E ela, pessoalmente, dedicou um carinho enorme, um amor à população. A população que mais precisa do poder público com ações para ter uma vida melhor.
E no governo não foi diferente. O próprio IPEA, esse órgão federal respeitado, conceituado, atestou em avaliações pelo Brasil que aqui no Paraná foi a maior redução de pobreza e miséria dentre todos os estados do Sul e do Sudeste. Os programas dela, os resultados na área social foram reconhecidos nacionalmente. Tá aí certo, Beto Richa, presidente da Federação Cidadania PSDB, que conversou com os ouvintes de Jovem Pan em todo o Paraná. Beto, obrigado. Eu que agradeço, Mark, Eduardo, toda a equipe da Jovem Pan, por essa gentil oportunidade desta conversa com os amigos ouvintes da Jovem Pan. Espero tenha sido boa e esclarecedora. Um grande abraço a todos. Agora, 4h57. Escola, vamos embora.